Olá, pessoal, tudo bem? Professor Tiago na área, como é que vocês estão? Acredito que estejam todos bem. Mais uma aula aqui no nosso canal Tiago Paulo Concurso, um canal voltado para concursos públicos na área de educação física, conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. Pessoal, eu tratei essa aula de hoje, né, como uma aula como uma bússola, assim dá o nome da nossa comunidade Bússola da Aprovação. Porque essa aula de hoje vai te direcionar para os concursos de 2025. Nós fizemos uma análise de mais de 700 questões, entendemos, isso foi comprovado, tá? Nós entendemos e foi comprovado que vai aparecer para você os 5 principais temas de 2025. Então, a cada 3 questões, uma vai cair um desses 5 conteúdos. 33% desses temas, e o restante, né, 67,7%, são outros conteúdos da educação física. Então a gente percebe que com esse direcionamento, você em 2025, você ainda pode ser aprovado em concursos públicos da área de educação física. Se você se debruçar na Base Nacional como curricular, entendê-la como prática corporal, os 3 elementos essenciais, as 6 unidades temáticas da Base Nacional como curricular, entendendo e sabendo que ela está na área de linguagem e suas tecnologias, o esporte. Nós temos aulas aqui no nosso canal, né, das modalidades esportivas coletivas, futebol, voleibol, handebol e basquetebol, né? E aí você estuda fundamentos, tática, né? Tudo isso que cai em processo histórico, as abordagens pedagógicas, né? As 5 principais, crítica superadora, crítica emancipatória, construtivista e interacionista, né? A desenvolvimentista de Manuel Gotani, ok? E também a saúde renovada de Guedes e Guedes Narras. E desenvolvimento motor e aprendizagem motora, a ampulheta do Galahu, né? Suas fases, seus estágios, suas idades aproximadas. E também uma coisa importante, que é bom você saber, são as habilidades de locomoção, né? Estabilização e manipulação, né? E por último, a inclusão, né? A educação física inclusiva e a educação física adaptada. Vou trazer questões a respeito disso para vocês poderem tomar para si esse conhecimento, né, esse conteúdo importante, e você entender o que você precisa começar a estudar. E se você já está estudando, enfatiza mais, coloque toda a força mais nesses 5 conteúdos, para você entender que há uma grande possibilidade de você ser o novo aprovado em 2025. Se você pegar esse material, pegar essas dicas e colocar em prática, é como uma bússola. Eu estou direcionando você, concurseiro, para chegar à tão sonhada posse. Vamos para a primeira questão? A primeira questão, ela fala de base nacional comum curricular, ok? Fala de esporte, né? E quando a gente fala de esporte, a gente tem aquelas 7 tipologias, lembra as 7 tipologias? Então, não se prenda só à base nacional comum curricular com relação ao esporte, mas a todas as unidades temáticas. E o esporte, como eu falei anteriormente, é o segundo tema mais cobrado em 2025. Né? Mais de 700 questões analisadas e percebendo que esses são os 5 principais em 2025. Então, estuda o esporte, como eu falei, telas aqui em nosso canal, entendeu? Não deixe de estudar. Então, a primeira questão fala sobre a modalidade em esporte segundo a Base Nacional Comum Curricular. A BNCC classifica os esportes em diferentes categorias, cada uma com características e objetivos específicos. A partir disso, associa o tipo de esporte com a sua respectiva definição. Então, ali, esporte de marca, precisão, rede e invasão. Então, vamos lá. Falando sobre o foco, modalidades no quais o foco está em devolver um objeto ao oponente por meio de uma barreira fixa, sem contato físico direto, valorizando a habilidade de rebater. Pensou, né, em esporte, né, para rebater, né? Esporte de quê? De rede, entendeu? Então, o próprio examinador coloca o farelo ali, né? Habilidade de rebater, esporte de rede, ok? Aí o esporte, aqui o examinador já traz a definição. Em esporte que os participantes têm o desafio de controlar o objeto, né? Utilizando com o objetivo de acertar, quer dizer, esporte de precisão, uma meta estática ou uma certa distância.
ok? Então está falando de esporte de precisão. Modalidades que exigem deslocamento em direção ao território adversário, né, pessoal? Com o objetivo de realizar uma ação pontuável enquanto enfrentam a defesa do oponente, esporte de quê? De invasão ou territorial. E por último, modalidades cujo objetivo é realizar a maior ou menor distância ou tempo de acordo com os critérios, quer dizer, comparação de resultados, esporte de marca. Por isso o nosso gabarito é a letra C. Talvez você não esteja entendendo, mas a gente faz a questão para massificar o aprendizado, ok? Então, estude questões, ok? Já te dei o direcionamento, a bússola, o caminho, ok? Dos principais temas de 2025, e agora você faz questões. Vamos fazer mais questões? Olha que legal! As abordagens pedagógicas. Nas abordagens pedagógicas da educação física, tivemos várias vertentes e cada uma com suas características. Abaixo existe uma única assertiva correta sobre essas abordagens de grande relevância para a nossa área, né, da educação física educacional. E aqui você tem que saber o nome do autor, a metodologia que essa abordagem traz. Isso é importante, pessoal, porque as bancas tratam disso. Então é importante você se aprofundar, né, os seus conceitos metodológicos, né, como ela trata o conteúdo na educação física. Isso é importante. Vamos lá, primeira abordagem desenvolvimentista é representada pelo coletivo de autores? Não. Quem é representada pelo coletivo de autores? O nome do livro, Metodologia de Ensino da Educação Física, que é a crítica superadora, então a gente já elimina. A abordagem sistêmica, o envolvimento da educação física baseado na abordagem da psicomotricidade. Não. A psicomotricidade é o primeiro movimento renovador da educação física. A abordagem sistêmica, palavrinha-chave, escultura física, princípio da inclusão, princípio da diversidade, hierarquização, ok? Em cima de jogo, esporte, né? Ginástica, lutas, ok? Então não é ela. A abordagem crítica emancipatória, na tentativa de romper, opa, essa aqui já tá legal, com o modelo esportivista de aptidão praticado nas aulas de educação física, são elaborados o quê? Teorias com base no referencial crítico. Opa, até aí tá legal. Baseado em uma concepção crítica. O ensino escolar necessita buscar possibilidades de ensinar a temática esporte. Então, pela sua transformação didática pedagógica das crianças e jovens, a assertiva pode colocar para mim é a letra C. Crítica emancipatória que trata, o nome do livro, Transformação Didática Pedagógica do Esporte, né? O conteúdo é o esporte, é para romper o modelo esportivista, né? Esse modelo de aptidão, né, praticado nas aulas de educação física, né? E o referencial é crítico, é emancipar, né? O gabarito é a letra C, mas vamos analisar a D e a E. A abordagem cultural, o trabalho mais representativo dessa abordagem é o livro Metodologia do Ensino da Educação Física? Não, ok? Esse livro é da Crítico Superadora. E a abordagem dos jogos competitivos não existe, né? É jogos cooperativos, que é uma nova perspectiva para a educação física, valorizar o quê? A cooperação em detrimento o quê? Da competição. Então, pessoal, é importante você detectar esses farelos, né? Por isso a importância de você se debruçar, né? Por isso o nosso gabarito é a letra C. Vamos dar uma paradinha? Deixe um like nessa aula, deixe um comentário, deixe uma sugestão, e eu também te apresento a comunidade Bússola da Aprovação. Estude por apenas 30 minutos, checklist de editais, técnicas de estudo, comunidade Bússola da Aprovação, nosso grupo no WhatsApp, e eu vou direcionar, vou organizar a tua rotina de estudo. Tem um link, né, na descrição da aula, clica, 30 dias de garantia para você estudar com aquele que realmente levará você à tão sonhada posse, tá bom? Vamos para a próxima questão, sem mais delongas. Vamos fazer uma questãozinha do quê? De desenvolvimento motor e aprendizagem motora.
né? Considerando a teoria do desenvolvimento motor e sua aplicação prática em programas de educação física, é crucial entender como diferentes fases de desenvolvimento influenciam a prescrição de atividades físicas. Qual das seguintes abordagens é mais apropriada para aplicar os princípios do desenvolvimento motor ao planejar programas de educação física para crianças de diferentes faixas etárias? Né? Uma pergunta. Né? Às vezes as bancas cobram, né, a ampulheta do Galahu e às vezes ela quer uma reflexão sobre o tema, ok? Segundo o desenvolvimento motor e aprendizagem motora. Vamos lá. Aqui tem palavrinhas-chave, somente, apenas, né, limitar. É bom a gente ter essas palavrinhas, anota aí e vou te dar uma dica importante. Pega essa dica, vai ficar um corte legal. Tenha teu caderno de erros, de questões, porque isso faz você massificar o seu aprendizado. Caderninho de erros. Errou, anota o que você errou e você não irá esquecer. Tá bom? Vamos para as questões. A. Aplicar o mesmo conjunto de atividade para todas as faixas etárias, ajustando apenas, olha a palavra apenas, somente, já eliminamos. B. Priorizar atividades que desenvolvam habilidades motoras fundamentais em crianças mais novas e habilidades motoras especializadas em adolescentes. Esse é o gabarito, pode colocar. Mas, professor, está ali priorizar, sim, mas você tem que detectar o farelo. Eu trouxe essa questão para você entender, para você, uma canetinha preta e uma canetinha azul, e ir marcando. Mas priorizar, tá, mas se você vê a fundamentação da questão, a construção da questão, ela fala assim, habilidades motoras fundamentais, né? Tem a fase motora fundamental, né? Onde você vai trabalhar... em crianças mais novas, habilidades motoras priorizar atividades que desenvolvam habilidades motoras fundamentais em crianças mais novas, óbvio, crianças mais novas, e habilidades motoras especializadas em adolescente. É isso, a ampulheta do Galahu, para você tratar, construir o aprendizado, ok? Focar exclusivamente no desenvolvimento de habilidades esportivas? Não. Incorporar apenas atividades de alta intensidade? Tão pouco, aluno. E limitar o programa a atividades não estruturadas que promovam exclusivamente, não. Por isso, o gabarito é a letra B. Então, preste atenção, né? Para você não errar questões simples que vão fazer total diferença na sua aprovação, ok? E a nossa última questão da nossa aula de hoje, deixa um like, deixa um comentário, deixa uma sugestão. E aí, gostou da aula? Essa aula está sendo produtiva para a sua aprovação, está te direcionando, é uma bússola para você entender quais são os principais conteúdos de 2025, né? Então, deixa um comentário, deixa uma sugestão, porque é importante para o nosso trabalho. Vamos lá! A diferença entre educação física inclusiva e educação física adaptada é importante você saber, ok? É necessário que os docentes de educação física escolar dominem as principais características da educação física inclusiva, diferenciando-a da educação física adaptada. Show de bola! Nesse sentido, podemos afirmar que a principal diferença entre a educação física inclusiva e a educação física adaptada é que, vamos lá, na educação física inclusiva, todos os estudantes participam de atividades esportivas. Opa, escolhidas livremente pelo estudante? Aqui já está errada, não tem nada de atividades esportivas livremente pelos estudantes, escolhidas pelo estudante. Óbvio que não. Ok? Tranquilo? E nem tão pouco, né, a educação física adaptada vai priorizar atividades esportivas inspiradas nas Paralimpíadas. Somente isso? Não. Vamos para B. Na educação física inclusiva, todos os estudantes participam das mesmas atividades propostas pelo docente. Boa! Então, na educação física inclusiva, a gente, quando constrói uma atividade, ela é igual, né? Todos os estudantes participam da mesma atividade proposta por nós, professor, ok?
Enquanto a educação física adaptada, os estudantes com deficiência participam de atividades específicas e realizadas o quê? Separadamente dos colegas. Aqui está a definição de educação física inclusiva e educação física adaptada. O nosso gabarito é a letra B. Tá vendo que difere uma da outra? É importante, é inclusão. É educação física inclusiva e educação física adaptada. Para na hora da prova você entender o conceito de uma e o conceito da outra, e você marcar a assertiva e chegar à tão sonhada posse. Então o gabarito é a letra B. Vamos analisar a C e a D? Na educação física inclusiva, todo estudante participa de atividade psicoterapêutica? Não, já mata. Tá? E na D, da educação física inclusiva, todo estudante participa de atividade lúdica com fins exclusivos de lazer. Somente o lazer, a gente vai trabalhar somente o lazer, ok? Então, assim, o nosso gabarito é a letra B. Tá vendo, aluno, a importância de você ter direcionamento nos seus estudos? Então, vai aparecer para você a nossa comunidade Bússola da Aprovação, ok? Checklist de editais, né? Técnicas exclusivas de estudo, direcionamento, como eu te dei o direcionamento aqui nos principais temas de 2025, né, analisando mais de 700 questões, eu também te direciono na comunidade, o que você precisa para passar. E estude apenas por 30 minutos. Na descrição da aula tem um link. Pessoal, clica, né? Tem 30 dias de garantia e vem estudar, desculpa, com quem realmente levará você à posse em concursos públicos. Deixe um like nessa aula, deixe um comentário, espero que você tenha gostado, um direcionamento bacana, legal para sua aprovação, né? Uma aula simples e objetiva para você não perder tempo e para você ter direção nos teus estudos. Pessoal, um forte abraço e como eu sempre digo e falo, vem para lá de dentro. Valeu!